tarde a todos, chamo-me Dalina. Eu vou falar do processo de biossíntese dos alcaloides, eu e o meu colega João Pedro. Falar dos alcaloides é mesmo falar de compostos com átomos nitrogenados e tipicamente são aminas primárias, secundárias ou terciárias, isso que lhes confere propriedades básicas dessas moléculas. Um pouco do historial dessas moléculas, os alcaloides. Tem o Sócrates, que é a história mais conhecida ou mais comum, que morreu após a ingestão de solução contido a aconina. E tem também a Cleópatra, que deletava as suas pupilas com extratos de muticos. Os indígenas amazônicos eles utilizavam os extratos secos do tometossum em flechas para pescas e caças, assim como nas guerras para neutralizar os seus caçadores. Quer dizer também que essa substância tem a capacidade ou a ação de paralisia neuromuscular. E um pouco do que está sendo feito sobre estas moléculas, que são os alcaloides. Estudos feitos pelo Human et al. Eles mostraram a função dos alcaloides contra Alzheimer e indicando que eles são um potencial fármaco. Aliás, essas substâncias ou moléculas eles são muito utilizados na medicina como fármacos para tratamento de várias doenças, assim como o Chan Li et al. Também isolaram alguns compostos alcaloídicos para a ação diabética. O Henrique et al. Também foi isolar estes compostos da alcódia, em que foi usado para parasitas, este que é um causador de algumas doenças negligenciadas, que é o trypanosoma. Tem também um estudo feito pelo André, que foi isolar os alcaloides, porém ele usou o protozoário para o tratamento da malária. Quanto à classificação biosintética desses compostos, dizer que encontramos alcaloides verdadeiros, os protoalcaloides, assim como os pseudoalcaloides. Os alcaloides verdadeiros, eles derivam do aminoácido e formam o nitrogênio no seu heterocíclico, ou seja, encontramos o nitrogênio dentro do heterocíclico da molécula, diferentemente do protoalcaloide, que também deriva do aminoácido, porém o nitrogênio é encontrado fora do heterocíclico. Temos os considerados falsos alcaloides, que são chamados de pseudoalcaloides, eles que envolvem o nitrogênio durante a formação biosintética de outros mecanismos que não são envolvidos os aminoácidos, ou seja, esses compostos ou moléculas, eles não derivam do aminoácido, mas sim tem a formação do nitrogênio durante alguns processos biológicos. Vou falar também dos precursores dos alcaloides, alguns aminoácidos precursores dos alcaloides, onde encontramos os 7 principais aminoácidos que são os precursores dos alcaloides. Encontramos a ornitina, lisina, tirosina, triptofano, ácido antranílico, ácido nicotínico e a histidina. Dizer que esses alcaloides, esses aminoácidos todos derivam da glicose, porém cada um pega a sua rota biosintética para a produção dos alcaloides. Nesse caso temos a histidina, que vem sintetizado da glicose. E temos os que pegam a via do checkmato, partem da glicose, vão pela via do checkmato, que são a tirosina, fenilalanina, ácido antranílico, triptofano, este que por sua vez é precursor do ácido nicotínico.
temos que pegar uma via do acetil-CoA e passar pela via do ciclo de Krebs, que é a ornitina e a lisina. Vou parar por aqui e vou deixar que o meu colega João dê a continuidade da apresentação. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de qual horário você está vendo esse seminário de biossíntese. Como minha colega Idalina comentou, eu vou falar sobre alcaloides derivados da ornitina e de outros alcaloides derivados de aminoácidos. Então, vamos focar primeiro nos alcaloides derivados da ornitina, que são os pirolidínicos, os tropânicos e os pirozidínicos. Antes de comentarmos sobre os três alcaloides, eu quero mostrar para vocês da onde que vem o aminoácido ornitina, porque ele não é um aminoácido essencial. Ele tem duas formas de se apresentar, né? Ou vindo do ciclo da ureia pelos animais, a partir do aminoácido arginina, por uma etapa enzimática, formando a ornitina, ou da roda das plantas, que vem do aminoácido glutamato. Então, com a ornitina, teremos uma descarboxilação por uma etapa enzimática, formando a putricina, muito importante para o processo que veremos daqui a pouco. Então, a putricina vai ter uma etapa enzimática e formará a espiromidina. E depois um outro processo enzimático formando a espermina. Ainda falando da putricina, a putricina vai sofrer uma metilação, formando a N-metilputricina em uma das aminas terminais. E a outra que não teve essa metilação sofrerá uma desaminação e depois uma oxidação, formando um aldeído, e haverá um ataque nucleofílico do nitrogênio no carbono da carbonila, formando um íon imínion, muito importante para os alcaloides derivados da ornitina, porque vocês vão ver agora, esse íon imínion sofrerá um ataque nucleofílico vindo de uma estrutura de uma acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser ionizado com com carga negativa, e essa carga negativa vai fazer um ataque nucleofílico. E esse ataque nucleofílico vai estar relacionado com uma reação de Manneken intermolecular. Então, teremos duas possíveis rotas. Uma rota em que essa estrutura do íon acetil-CoA vai ficar para frente e esse íon acetil-CoA vai ficar para trás. Vamos primeiro falar desse que a estrutura vai ficar para frente. Teremos a adição desse acetil-CoA, né? Teremos uma condensação de Claisen com uma outra acetil-CoA, aí assim alongando a cadeia. E depois disso teremos uma etapa de hidrólise e de descarboxilação, formando assim a higrina, que é uma estrutura que está para frente. E ela tem uma estrutura dos pirolidínicos. Indo para outra rota, a rota que está para trás, teremos a adição da acetil-CoA. Teremos uma condensação de Claisen para o alongamento dessa cadeia. E após isso teremos uma etapa de hidrólise e descarboxilação, formando assim a higrina, só que para trás. Ambos são alcaloides pirolidínicos, que possuem
a piridina como a sua estrutura característica, só de bater o olho você consegue identificar. E ela é um bloco construtor C4N, então é um heteroátomo, um ciclo com um heteroátomo de 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5. Como vimos anteriormente, temos uma etapa de condensação de Claisen, tanto da estrutura para frente como da estrutura para trás, e isso vai gerar os alcaloides tropânicos. Então, primeiro vamos observar essa estrutura que está para frente. Haverá uma oxidação nesta posição. Então, depois dessa oxidação, teremos um ataque nucleofílico, porque essa região vai ficar com carga parcial negativa. Então, haverá um ataque nucleofílico e assim fechando o ciclo. Então, teremos dois ciclos. Um ciclo com 5 membros, então 1, 2, 3, 4, 5. E um outro ciclo com 6 membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim dando justamente a característica dos propanos, os alcaloides propânicos no caso, e com a estrutura do propano. Então, depois dessa reação, que é uma reação de Manneken intramolecular, teremos uma metilação na posição onde tem a acetil-CoA, e também a transformação dessa cetona num álcool. Tranquilo. Depois disso, teremos uma etapa de uma reação, né? Uma adição de uma benzil-CoA vinda de um aminoácido fenilalanina, que vai formar um éster, justamente nessa posição. E essa posição é equatorial na estrutura da cadeira, né? E assim formando a cocaína, uma droga ilícita que, quando o pessoal descobre que a gente é químico, a primeira coisa que eles perguntam é se a gente sabe fazer droga. E a cocaína é uma das drogas ilícitas. O pessoal tem curiosidade, né? Não sei porquê, mas né. E aí temos a cocaína, a estrutura da cocaína. Agora, observamos a estrutura que está para trás. Teremos uma oxidação e depois um ataque nucleofílico. Uma oxidação justamente nessa posição e depois um ataque nucleofílico, que aqui vai ficar carga parcial negativa. Teremos uma descarboxilação, a saída da CO2. Após isso, temos duas rotas, né? Com a substância tropinona, ela pode ser transformada em uma hidroxila, de uma acetona para uma hidroxila, e ficar nessa posição equatorial na cadeira. Ou ela pode ser reduzida, a hidroxila, e depois, formando assim a estrutura da propina, e ela pode ter uma reação da fenillactil-CoA, também vinda da fenilalanina, que vai formar um éster, parecido com o da codeína. Na verdade, vai formar um éster, né? Mas a estrutura lateral é diferente. Formando um éster na posição axial da cadeira, formando o iosciamina, um outro alcaloide do tipo tropânico. Agora, indo para os pirolisidínicos, teremos novamente a aminoácido ornitina, formando a putricina, como vimos anteriormente, e essa putricina vai reagir com a espiromitina,
hipermidina, também que vimos anteriormente. Vai formar 2 produtos, mas o produto que temos interesse para continuar a rota biosintética é a homoesperamidina, que pode ser representada de 2 formas, ou nessa de forma linear, né? Ou nessa que é feita justamente para a gente ter uma visualização melhor na hora de ciclizar, né? Que vai haver 2 ciclização. Então, com a homoespermidina, teremos uma desaminação e uma oxidação em uma das aminas terminais, no caso foi essa daqui. E após isso teremos um ataque nucleofílico formando um íon imino. Aqui o nitrogênio vai fazer um ataque nucleofílico no carbono da carbonila, fechando o ciclo. Após isso vai haver novamente uma desaminação e uma oxidação da outra amina. E após isso, aqui nessa posição vai ficar com carga parcial negativa, favorecendo assim o ataque nucleofílico e assim fechando o outro ciclo. E essa reação de fechamento é uma reação de Manneken intramolecular. Após isso teremos um aldeído que vai se transformar em um álcool, vai ter uma ressonância para estabilizar essa dupla carbonila, essa dupla ligação, desculpa, e uma adição de uma hidroxila. E isso vai gerar a retronesina, um alcaloide do tipo pirolizidínico, que tem justamente essa estrutura, bicíclico, com heteroátomo, né, de 5 membros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dos dois lados são 5 membros, o que a gente consegue visualizar aqui, o que dá característica justamente aos alcaloides pirolizidínicos. Agora, indo para os alcaloides derivados da lisina, teremos os alcaloides piperidínicos, quinolizidínicos e os indolizidínicos. Falando dos pepiridínicos, iniciaremos a rota com justamente o aminoácido lisina, que vai ter uma descarboxilação, formando a cadavelina. Essa cadavelina vai ter uma desaminação e depois uma oxidação dessa amina. E isso vai favorecer com que tenha um ataque nucleofílico desse nitrogênio nesse carbono da carbonila, fechando assim o ciclo de 6 membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após isso, teremos uma adição de um hidrogênio para que esse imínion fique com carga a mais e que assim possa ter uma reação de Manneken com um acetoacetil-CoA e assim ter a adição dessa estrutura no imínion. Após isso, teremos uma etapa de hidrólise e descarboxilação, formando assim a pelletierinina, um alcaloide do tipo piperidínico que tem um bloco construtor que você bate o olho e você consegue enxergar, C5N, que é piperidina, um heteroátomo de 5 membros. de 6 átomos, de 6 membros, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo agora para os quinolidínicos, temos o aminoácido lisina, vai ter uma descarboxilação, formando assim a cadavelina. A cadavelina vai ter uma desaminação e uma oxidação em uma das aminas, no caso essa daqui. E isso vai facilitar justamente a formação do imínion
e tendo um fechamento do ciclo. Então vocês conseguem perceber que são etapas que vão se repetindo, mas que vão tendo alterações no meio do caminho para a formação de outros alcaloides. Então é muito importante vocês prestarem atenção nesse andar dos alcaloides que eu estou falando, porque você consegue perceber os padrões. Então, aqui, ó, lisina, depois descarboxilano formando a cadavelina e assim por diante. Então, como eu falei, vai fechar o ciclo, vai formar um iminion. Esse iminion vai reagir com esse heterocíclico que não está com carga a mais. E isso vai formar um acoplamento oxidativo, justamente nessa posição aqui. Após esse acoplamento oxidativo, teremos uma hidrólise, formando um aldeído. Após essa etapa de hidrólise do iminion formando o aldeído, teremos uma desaminação e uma oxidação nesse grupo amina. Novamente, a mesma coisa. Sempre que a gente visualizar esse nitrogênio perto de um carbono carbonílico, a gente pode já pensar que vai ter um ataque nucleofílico. E justamente, teremos um ataque nucleofílico e assim fechando o ciclo, a formação do iminion, íon iminion. Teremos aqui está instável, né? Depois vamos ter uma alteração para que isso se estabeleça, fique estável. E depois teremos a etapa de saída do grupo funcional aldeído para álcool. E essa estrutura, chamada lupimina, é um alcaloide do tipo quinolidínico, que possui um anel bicíclico de 6 membros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo agora para os alcaloides indolizidínicos. Isso. Temos novamente o aminoácido lisina. Vai sofrer uma desaminação e uma oxidação, agora nessa amina aqui. Após isso, teremos um ataque nucleofílico, justamente desse nitrogênio nesse carbono carbonílico. E assim fechando o ciclo. Após isso, teremos um rearranjo aqui de uma amina terciária para uma amina secundária. E aí, nisso teremos o quê? Iremos adicionar um malonil-CoA nessa estrutura, justamente nessa posição aqui. Após isso, teremos o fechamento do ciclo, por conta de como que ficou essa estrutura que foi adicionada do acetil-CoA, do malonil-CoA, desculpa, vai fechar novamente. Então esse nitrogênio vai fazer um ataque nucleofílico no carbono carbonílico e assim fechando o ciclo de 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês conseguem verificar esse fechamento do ciclo. Após isso, temos uma acetona transformando em álcool, uma hidroxila, e depois temos diversas etapas de hidroxilação em várias posições, nessa e nessa. E isso vai gerar um alcaloide do tipo indolizidínico,
benzidínico, castanosperimina. Castanosperimina. Isso. Nome difíceis. Então, temos aqui do lado justamente esse bicíclico, só que uma parte é com 6 membros e aqui com 5 membros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Que dá a característica justamente dos indolizidínicos. Agora, indo para os alcaloides derivados da tirosina, temos o tetrahidroquinolínicos, o benzil tetrahidroisoquinolínicos, os aporfínicos, os morfínicos e os protoperberínicos. Então, temos aqui justamente o aminoácido tirosina, que vem da via do Shikamato. Temos duas rotas, né? Ou a descarboxilação, virando a tiramina, depois sofrendo duas metilações, né? Formando a ordenina. Ou temos a tirosina, que vai sofrer uma hidroxilação aqui, formando a L-dopa. E da L-dopa teremos uma descarboxilação, justamente nessa posição, formando a dopamina. E a dopamina tem duas rotas. Ou ela vai ser oxigenada, sofreu uma oxidação, justamente nessa posição, e depois uma metilação, ou a dopamina vai seguir uma outra rota, a rota de metilar essa hidroxila aqui. Após essa metilação, teremos uma oxidação nesta posição do anel aromático. E após isso, teremos uma outra metilação, justamente dessa hidroxila que foi adicionada anteriormente, e depois uma nova metilação. Então, as três estruturas vão ficar metiladas. Antes, ela era duas hidroxilas, depois metilou uma, adicionou uma nova hidroxila, depois metilou essa hidroxila, depois metilou a restante, formando assim a mescalina. E tudo isso com um processo enzimático, né, gente? Que se não for de processo enzimático, não vai para frente. Eu não lembro se eu falei, então aqui estamos falando dos alcaloides tetrahidroquinolínicos. Então, se a gente pegar a estrutura que a gente viu anteriormente, quando temos a metilação hidroxila-hidroxila, temos uma outra via, a via que a metilação acontece nessa hidroxila e não nessa no primeiro momento. Ela tem duas rotas. Essa estrutura pode reagir com ácido pirúvico, formando assim formando um imínion. Esse imínion vai ter várias ressonâncias acontecendo e várias etapas de... Aqui também tem a etapa de ciclização, justamente nesse anel aqui, formando assim um anel com 6 membros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessa etapa de ciclização e ressonância, que acontece por causa do anel aromático, teremos uma oxidação e depois uma descarboxilação, justamente a oxidação nessa posição e a saída de CO2, ficando com essa estrutura. Após essa estrutura, haverá uma redução, então aqui não vai ter mais essa dupla ligação. E já nessa estrutura teremos um aminoácido chamado anhalonidina, que se for metilada, nessa hidroxila aqui, teremos a anhalonina. E agora voltando aqui nessa estrutura, ela pode reagir com ácido
glicínico e assim formando a anilamina. Esses três são alcaloides do tipo tetrahidroquinolínicos. E eles possuem qual característica, né? Um anel aromático e depois um heteroátomo de 6 membros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a estrutura que configura os alcaloides tetrahidroquinolínicos. Agora falando dos alcaloides benziltetraidroisoquinolínicos, temos também o aminoácido tirosina. Ele pode ser oxidado nessa posição e formar L-dopa, ou ele pode ter a transaminação. Vamos primeiro falar da L-dopa e eles vão se cruzar nessa posição aqui, nessa etapa aqui. Então, com a L-dopa, teremos uma descarboxilação, formando a dopamina, como vimos anteriormente. E na etapa de baixo, teremos uma transaminação e depois uma perda de uma descarboxilação, perda de CO2. Com essas duas estruturas, a dopamina e a 4-hidroxifenilacetaldeído, teremos um ataque nucleofílico do nitrogênio nesse carbono carbonílico. E assim, tendo essa estrutura, o S-norcoclaurina, que vai ter uma metilação nesta posição, formando a S-coclaurina, que pode ter duas rotas. Ou a metilação do nitrogênio, formando a SN-metilcoclaurina, ou tendo a metilação dessa hidroxila e também adicionado uma hidroxila nesta posição, e assim formando a N-norreticulina. E ainda tem mais uma etapa, a etapa de metilação dessas duas hidroxilas. E assim as 4 estruturas estão metiladas, e assim formando a papaverina. Esses 3 são alcaloides do tipo benziltetraidroisoquinolínicos e que possuem esse esqueleto aqui, um anel aromático, e depois um heterocíclico com 6 membros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a estrutura do fenil. Então temos um outro anel aromático e esse carbono. Então essa é a estrutura que configura os benzil-tetraidroisoquinolínicos. Agora falando dos aporfínicos, temos o S-reticulina, que a gente viu anteriormente. Temos a estrutura metilada, hidroxilada, hidroxilada e metilada, e o nitrogênio metilado. O que vai acontecer nessa etapa? As hidroxilas vão se tornar cetonas, vão ser oxidadas. Isso vai favorecer que haja um acoplamento oxidativo nessa posição. E assim fechando um outro ciclo. E depois teremos retornando ao anel aromático, ambos. E depois o que mudou foi justamente esse acoplamento oxidativo. E depois o sistema se reorganizou para formar os anéis aromáticos. Então, isso se transformou na S-corituberina. E temos uma outra etapa. Uma etapa em que teremos um acoplamento oxidativo, só que em outra posição. O que aconteceu aqui? A molécula virou.
Quando houve essa rotação da molécula, o ciclo foi fechado a partir de um acoplamento oxidativo, só que aí agora a hidroxila não está mais nessa posição, e sim aqui, nessa posição. E isso gerará o alcaloide chamado S-isoboldina. Então, ambos são alcaloides do tipo aporfíricos que possuem essa estrutura. 2 anaromáticos, um ciclo aqui fechado, e depois aqui um heteroato, um heterocíclico, com 6 membros também. Agora falando dos morfínicos, temos a reticulina, que a gente viu anteriormente, e ela sofrerá rotações nessa molécula. Então ela vai sofrer uma rotação de 180 graus. Então isso quer dizer a mesma coisa. E depois vai ter uma rotação que vai fazer com que um anel seja formado desse nitrogênio nessa estrutura aqui. Então vai ter um giro, tanto que vocês conseguem perceber que essa hidroxila agora está para cá. E quando esse giro acontece o fechamento desse ciclo. Então aqui também é R-reticulina. E isso vai formar a morfina, que a gente vai ver agora nesta etapa aqui. Então temos a R-reticulina, que é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, que forma esse anel depois da rotação. Ele vai ser oxidado justamente nessa posição e nessa posição. Então as hidroxilas agora são cetonas. Essas cetonas vão fazer com que aconteça novamente um acoplamento oxidativo nesta posição. E após isso, teremos a redução, né? Então, houve o acoplamento oxidativo e a redução dessa cetona para um álcool. E depois vai acontecer a mesma coisa no outro, que ainda não tinha sido realizado. E, gente, eu estou esquecendo de falar, mas tudo acontece com etapas enzimáticas. Eu não vou entrar muito falando das enzimas, porque senão a gente vai enlouquecer. Os nomes são muito grandes e tal, pode confundir. Então estou priorizando justamente as estruturas químicas. Tá bom? Então aqui vai acontecer justamente a redução para álcool novamente. Depois disso, teremos uma adição de uma acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai reagir justamente nessa posição aqui, nessa hidroxila, o que vai facilitar com que haja uma ressonância aqui e o fechamento do ciclo a partir dessa hidroxila que está nesta posição. Então aqui vai fechar um ciclo a partir do oxigênio e a saída desse oxigênio. A partir disso, teremos uma oxigenação, justamente nesse oxigênio aqui que está metilado, para que haja a formação de uma cetona. Quando forma essa cetona nessa posição, teremos o neopinona, que é um alcaloide do tipo morfínico. E aqui eu finalizei, né? Aqui eu esqueci de comentar, tem tem duas rotas, né? A formação disso daqui é um alcaloide chamado tebaína. Então, da tebaína teremos a oxidação e depois a formação de uma cetona formando a neopinona, que também é um alcaloide do tipo morfínico.
Então a tebaína vai sofrer uma oxidação também, só que aí agora não é nesta posição, e sim nessa, formando um álcool. E essa estrutura é a oripavina, também um alcaloide do tipo morfínico. Após isso, teremos uma desmetilação, justamente nesta posição, formando a morfinona, também um alcaloide com estrutura morfínica. Continuando, como eu falei anteriormente, tem a neopinona, a oripavina e a morfinona. 3 alcaloides, e eles têm algumas rotas, que ainda podem ser continuadas para a formação de outros alcaloides. Então, a neopinona, teremos uma ressonância aqui acontecendo, dessa dupla ligação. Isso vai formar a codeinona. Essa codeinona vai sofrer uma redução, então essa acetona vai formar um álcool, e isso vai gerar a codeína, uma molécula muito importante para farmacologicamente falando, né? E a codeína, quando oxidada, nesta posição, teremos a formação da morfina. E a morfina também pode vir da rota do oripavina. Se ela for desmetilada, sofrer uma desmetilação nesta posição, formará uma acetona, que quando reduzida vai formar a morfina. Então tem essas duas rotas, ou da neopinona ou da oripavina. E se a gente prestar atenção, todos têm justamente o esqueleto da morfina. Isso. Morfinona, desculpa, da morfinona. Então, tem justamente esse nó aromático, dois ciclos aqui, de 6 membros, e esse anel do nitrogênio nesta posição. Então, todos esses têm essa estrutura no esqueleto, dando assim a característica dos morfínicos. Agora, falando dos protoberberínicos, temos o S-reticulina, que vai sofrer uma oxidação por um processo enzimático, justamente nesta posição. Isso vai favorecer com que o ciclo seja fechado e aconteça uma ressonância aqui para ter uma estabilidade, né? Após a formação dessa estrutura, teremos o acetona se transformando em álcool e depois a estabilidade do anel aromático retornando. E após isso teremos uma metilação, justamente nesta posição, formando a S-tetrahidroconlumbanina. E essa estrutura, se for oxidada, poderá haver a ciclização nesta posição aqui, ó, formando um anel metil N-dioxi, que dá a formação desse heterocíclico com 2 oxigênios, né?
e assim formando a S-canadina. Isso. Aí, com essa estrutura, ela pode sofrer uma oxidação nesta posição, isso favorecendo com que haja ressonância nessa posição, e assim formando um heterocíclico conjugado, né? E após isso teremos a formação da berberina, essa estrutura de um alcaloide protoberberínico, justamente é essa estrutura aqui dele. Agora falando dos alcaloides derivados do triptofano, temos os indólicos, os beta-carbolínicos, os piroloindóicos e os ergolínicos. Então temos o triptofano, que vem da via do Shikamato, vai sofrer uma descarboxilação, formando o triptamina, que vai sofrer uma metilação e depois um novo processo de metilação, então haverá duas metilações. Depois uma oxidação, justamente nessa posição. Após isso, teremos uma fosforilação, e isso vai formar o psilocibina, um alcaloide do tipo indólico. E o aminoácido triptofano pode seguir uma outra rota. Isso aqui é a rota onde há a descarboxilação, e aqui uma rota onde teremos uma hidroxilação nesta posição. Após isso, teremos a descarboxilação nesta posição e depois a adição de uma acetil-CoA, justamente aqui, e depois teremos uma metilação. A metilação acontecerá aqui. E após a metilação teremos o alcaloide melatonina. Agora falando dos beta-carbolínicos, temos os que a gente viu anteriormente, a formação do triptamina, que vai reagir com o ácido pirúvico e assim formando, tendo um ataque nucleofílico, né? E assim formando fechando o ciclo. Com esse ciclo teremos uma oxidação e depois uma descarboxilação. Então nessa posição teremos uma oxidação e a saída de CO2. E após a saída do CO2, temos a formação dessa estrutura, que haverá uma oxidação e depois logo em seguida uma metilação, formando assim o armalina. A armalina pode sofrer uma oxidação e assim formando esse heterocíclico conjugado, formando a arnina. Agora falando dos piroloindóicos, temos novamente o triptamina, que vai reagir com um nucleófilo, vai ter um ataque nucleófilo nessa metila, e isso vai fazer com que forme um cátion, né? E esse cátion favoreça justamente a ciclização. Então, dessa amina aqui nessa posição, vai ter um ataque nucleofílico nessa posição, fechando o ciclo. E essa etapa é justamente para ter uma metilação nesta posição. E depois, juntamente com a ciclização. Após a ciclização, teremos a metilação desse nitrogênio, a metilação também desse nitrogênio, e depois a adição dessa estrutura que dá a formação do
pirostigmina, um alcaloide do tipo piroloindóicos, que tem justamente essa estrutura. Um anel aromático, um heterocíclico com 5 membros com nitrogênio conjugado, e aqui também um outro heterocíclico com 5 membros conjugado com o nitrogênio. Então, essa é a estrutura que dá o esqueleto, né, dos alcaloides piroloindóicos. Vamos falar agora dos ergolínicos. Temos aqui o triptofano, que a partir de uma DMAPP que a gente viu lá nos terpenoides, vai ter essa estrutura de 5 membros, né? Que depois essa parte fosforilizada vai sair, vai formando um cátion. E isso vai fazer com que haja um ataque nucleofílico. E assim, formando essa estrutura, 4-dimetil-lanina triptofano. Com essa estrutura, teremos uma metilação do nitrogênio e depois uma oxidação justamente nesta posição. Quando essa oxidação acontece nessa posição, teremos um rearranjo aqui, uma ressonância, e a saída de água. E isso vai fazer com que isso aqui fique com uma dupla terminal e uma dupla nesta posição. Depois disso vai acontecer uma nova oxidação, justamente nesta posição. Aqui vai haver um giro, né? Uma rotação. E após isso vai ser oxidado nesta posição. Com essa estrutura, teremos novamente uma rotação acontecendo aqui, agora nessa posição. E com isso vai fazer com que haja novas reações, né? Primeiro, teremos um ataque nucleofílico nessa posição e depois uma ressonância aqui. E também esse oxigênio vai pegar um hidrogênio que está no meio, formando assim um álcool. A ressonância acontecendo aqui. E o fechamento do ciclo. Após o fechamento do ciclo, também tem a saída também de CO2, né? Com essa estrutura aqui, teremos uma oxidação acontecendo. A transformação desse grupo num aldeído. E após isso, teremos uma etapa de saída desse grupo. E isso vai favorecer com que haja um ataque nucleofílico para fechar esse ciclo também. Então, só nessa etapa aqui já temos 2 fechamentos de ciclo, formando a agroclavina. Após isso, teremos uma oxidação nesta posição, com a hidroxila. E após isso, teremos uma outra oxidação, também nessa posição. E após tudo isso, teremos uma ressonância acontecendo aqui. A estrutura vai se reorganizar. E após isso, teremos a D-lisercina ácido lisérgico, um alcaloide do tipo ergolínico. E com esse ácido lisérgico, teremos outros processos que vai envolver etapas
envolvendo peptídeos, desculpa. Justamente aqui, ó, formação um tripeptídico. Então, temos várias etapas para ter a adição de vários aminoácidos nessa estrutura do ácido lisérgico e depois também etapa de ciclização. Então, teremos justamente as etapas de ciclização e no final de tudo teremos essa estrutura bem complexa que é o alcaloide ergotamina, também um alcaloide dos ergolínicos. Agora, eu vou passar a palavra para minha colega Idalina novamente, para ela falar dos alcaloides derivados do ácido antranílico. E aí ela faz o fechamento desse seminário. Eu gostaria de agradecer aqui todos pela atenção e fiquem com a explicação da Idalina, tá bom? Tchau, tchau. Dando continuidade à apresentação, vou falar dos alcaloides derivados do ácido antranílico, eles que são representados pelos quinazolínicos, quinolínicos e os acridônicos. Bom, começando com os quinazolínicos, eles que começam pela ativação do antranilato para as condensações subsequentes, em que a metila vai atacar a carbonila, formando assim uma ligação amida entre o antranilato e a ornitina. Desse jeito, ele também vai promover o deslocamento do S-CoA, facilitando assim o processo de ciclização deste anel através do ataque interno do nitrogênio livre. Em seguida, haverá o processo de oxidação, em que esta molécula vai oxidar, formando assim a pegamina. Os quinolínicos começam pela ativação do ácido antranílico, ele que, por sua vez, promoverá a formação do anel aromático e a extensão da cadeia, como estamos vendo aqui, que será promovida pela reação entre o malonil-CoA e antranonil-CoA. Estes vão fazer a formação deste anel e o alongamento da cadeia, formando assim o latam, que por sua vez sofrerá o processo de tautomerização, formando esta molécula, que é o 4-hidroxi-2-quinolone, que este por sua vez sofrerá o processo de alquilação nucleofílica na posição 3, que em seguida irá ciclizar e formando os produtos finais, que são os alcaloides quinólicos. Neste caso estão representados a platinidimina, a ditamina, bem como a escamiamina. Indo para os acridônicos, este começa pela conversão do ácido antranílico para o ácido N-antranílico. Este que, por sua vez, fará a formação do N-metil-CoA, onde vai promover a ligação do ácido antranílico com a molécula CoA, S-CoA, como está representando assim, fazendo assim a síntese do anel aromático. E vai formar a síntese do anel aromático, que vai formar esta molécula 1,3-dihidroxi-N-metil-lacridone, que para chegar neste processo ela irá sofrer vários processos de várias etapas, que são a reação do Claisen, a extensão da cadeia através de 3 vezes malonil-CoA,
o processo de ionização, que vai formar este anel de 3 metilacridônicos. Esse aqui, por sua vez, vai sintetizar 3 alcaloides, que são a melicopsina, a acrinosina e a ruticridona. Vou falar também dos alcaloides derivados do ácido nicotínico. O processo biosintético dos piridínicos, ele começa com a redução do ácido nicotínico, esse que ocorrerá na posição 1 e 4, que por sua vez ele sofrerá a descarboxilação do ácido hidronicotínico, formando a molécula 1,2-hidropiridina. E este, por sua vez, sofrerá o processo de oxidação do sistema hidropiridina, voltando a piridina com um intermediário aldeído e liberação do NADP. Este que, por sua vez, fará a formação da nicotina, que será também precursor da mornicotina. Vou falar também dos alcaloides, que o seu processo biosintético ele vem do próprio aminoácido a histidina, que pode ser biosintetizado através de uma metila, da fenilanalina, da tirosina, para a formação dos seus produtos finais, dos seus alcaloides, em que vai passar pelos processos como a descarboxilação, formação de anéis e modificações químicas para converter o aminoácido em um intermediário e formar o produto final. Nesse caso que temos a pilocarpina e a pilosina. Vou falar também dos pseudoalcaloides, eles que são considerados os alcaloides falsos, porque eles não vêm diretamente do aminoácido, eles passam por um processo e acabam incorporando o nitrogênio nas suas moléculas. Eu só vou dar alguns exemplos dos alcaloides derivados da fenilalanina: terpênicos, esteroidais e os píricos. Como exemplos, temos os derivados da fenilalanina, o efedrema, como estamos a ver, através de vários processos, ele foi incorporar o nitrogênio. Temos os terpênicos, que é o caso da itinidina, temos a solazodina e a cafeína, que é o mais conhecido. Bem, vou terminar a apresentação por aqui e muito obrigado pela atenção e pela oportunidade que nos foi dada.